Olá, olá! Começamos mais uma live hoje, das lives semanais, meio-dia e 5. A live de número 14, na verdade, de número 15, a live de número 15. Hoje, o tema vai ser sobre genética e comportamento. O quanto que a genética influencia no comportamento do seu cão. Isso é aquela frase, né? Não é a raça, é você quem cria, ela é tão verdade assim. Ou se há ressalvas sobre essa frase. E hoje eu vou conversar com o médico veterinário Dimas. Ele é proprietário de um canil que faz comercialização responsável de pastor alemão. E nós vamos conversar sobre genética e comportamento. Quanto que a genética influencia no comportamento. Eu vou convidar ele aqui, né? A gente teve um problema técnico anteriormente. Ô Dimas, pede para participar de novo. Ah, tá. Agora vamos ver se vai funcionar. Vamos só esperar ele entrar aqui para a gente já começar a bater o papo. Eu fiz vários, eu abri uma caixa de perguntas e tem várias perguntas. E aí, Dimas, agora você tá me vendo? Não. De novo. Mas eu acho que o pessoal em casa está vendo você. Você só não vai ter oportunidade de ver a minha beleza, mas tá tudo bem. Porque a hora que a gente terminou a live anterior, apareceu para mim aqui o gravado, né? E aí eu via que estava eu e você aparecendo. Eu acho que as pessoas vão ver. Só você vai conversar com uma tela preta. Isso tem acontecido muito nas minhas lives. É problema no Instagram, não tem jeito. Ah, Mas o áudio tá bom, né? tá. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza. Então, ótimo. E aí, Dimas, tudo bem com você? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa eu só. Oi, Ana. Ana? Deu. Tá me Agora ouvindo? voltou. Tá. Agora Foi. o que você ia fazer? Não, tá ok. Vamos lá. Só estava Vamos. ajustando o meu áudio. Ah. Olha lá, já começaram as perguntas. Então, Dimas, eu quero te apresentar primeiro, né? Você é médico veterinário. Você tem especialização nessa área de genética? Me conta um pouquinho, assim, da sua história. Quanto tempo você está na criação do pastor alemão? Porque, na verdade, eu não sei o tempo exato, né? Então, eu queria uma breve apresentação para as pessoas te conhecerem de uma forma geral, né? Até eu conhecer você melhor. Me Uhum. conta um pouquinho. Tá. Bom, eu crio cães desde 1995 pela CBKC. Eu já criava um pouquinho antes. Na época tinha a Associação Cinológica do Brasil, ACB. E eu não entendia tanto de criação de cães, né? Então, comecei mais ou menos como todos os criadores. Imaginando que era simplesmente você pegar um pastor alemão, colocar com outro pastor alemão, registrar e que era dessa forma que deveria ser feita a criação de cães. E aí, só que eu fui aprendendo. Em 95 eu registrei o meu canil pela CBKC. Depois, sempre fui apaixonado, né, desde molequinho, assim, colecionava as revistas Cães e Companhia, tudo que tinha de publicação eram poucas, mas eu sempre fui muito aficionado por isso, é uma paixão. E aí comecei a estudar veterinária. Durante a minha graduação, eu sempre era monitor. Primeiro ano eu tive a disciplina de genética. Aí no segundo ano eu era monitor de genética. No segundo ano eu tinha melhoramento genético. Aí quando eu estava no terceiro eu era monitor da disciplina de melhoramento genético. Então assim, sempre foi algo que eu gostava muito, né? Que chamava muito a minha atenção desde de moleque até a parte da graduação. Aí nesse meio tempo, né, eu criei raças diversas, eu criei Rottweiler, eu sempre gostei de cachorro funcional. Então eu criei Rottweiler, eu criei Beagle, eu morei um tempinho no Mato Grosso, eu tinha Border Collie e sempre gostei de cães funcionais.
Aí eu morei fora, depois eu me formei em 2003, eu morei fora do Brasil, morei em Londres. Lá eu fazia trabalhos voluntários, né, em um parque como veterinário. Tem um programa Citizen Dog lá que é muito legal, onde tem o treinamento de cães, mas para o cão ser um cão cidadão, né, um cão educado, de fato. E aí eu fazia parte do veterinário. Eles têm umas coisas muito legais, por exemplo, pô, acostuma o teu cachorro a ir ao veterinário. Faça isso uma experiência boa para o teu animal, né? E as pessoas aqui no Brasil, né, a gente não tem tanta cultura com cães. Então as pessoas levam o cachorro lá, o quê? Já para tomar uma primeira dose de vacina. O animal já fica assustado com o ambiente, leva uma picada. Normalmente essa pessoa que leva o cão, o dono tá meio também um pouco nervoso com a própria situação, levar o cachorro para tomar uma injeção. E o animal vai sentindo tudo isso. Então, lá em Londres tinha um trabalho muito legal para fazer essa adaptação do cão ao veterinário. E aí eu voltei para o Brasil em 2004, eu já comecei a mexer com a parte de bovinos, melhoramento genético em bovinos, e voltei a criar cães também. E aí já com uma mentalidade diferente, né? Eu fui procurar aprender realmente fazer um melhoramento genético, porque tudo que eu aprendi durante a minha graduação, só que em outras espécies, não nos cães, eu quis trazer para a parte dos cães também. E aí a gente começou a fazer esse melhoramento genético, e não só mais uma criação, né, uma reprodução de cães. Eu fui fazer pós-graduação em reprodução, pós-graduação em psicologia animal, sempre estudando bastante aí para aprender, né? E aí você cria o pastor alemão desde de qual ano? Assim, que você decidiu, é o pastor alemão, é minha vida mesmo, vou criar. Alguém até perguntou por que não Malinois? Alguém perguntou ali em cima. Já criei Malinois também. Eu tive só 2 ninhadas de Malinois, mas é uma raça muito legal, sou super fã também, mas é uma raça para poucas pessoas, né? Então não é um cão muito ativo, é um cão que tem uma defesa alta, não é o cão para qualquer pessoa, principalmente pessoas que não são experientes com cães. Então a chance de dar problema é muito grande. O cachorro fugir, o cachorro destruir a casa, o cachorro morder alguém. Não é uma raça tão fácil de colocar em boas mãos. Então, por isso que eu parei de criar o Malinois e me mantive só no pastor alemão, que é uma raça multifunções, né? Uma raça que tem uma versatilidade muito grande. Desde o cão de companhia, eu atendo várias famílias, né? Que procuram o pastor alemão como cão de companhia, cão de apoio emocional, cão de proteção, cão de polícia, cão de esporte. Então, nenhuma raça eu vejo que tem essa versatilidade toda que tem o pastor alemão. E aí eu já tinha o contato com o pastor alemão da exposição, mas em 2007, em 2003 eu estava na Itália, eu vi um Mundial do Pastor Alemão, cães de trabalho. Foi a primeira vez que eu me deparei com esses cães. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, pô, é aquele cachorro que eu quero, né? É aquele tipo de cão que eu quero. Só que aqui no Brasil ainda estava começando também, não tinha o tipo físico, a morfologia dos cães que eu queria, eu comecei a importar. Então, 2007 que de fato chegou o meu primeiro cão, desde 2005 eu fiquei estudando para trazer a linhagem ideal, né, os cães que tinham o perfil que eu queria, tanto na parte de saúde quanto de temperamento. E 2006 para 2007 chegou a minha primeira fêmea, 2007 minha primeira ninhada de cães de trabalho. Legal. Ô, Dimas, já entrando no nosso assunto principal aí, né? Eu vi você falando de uma forma geral dos Malinois, né? Uhum. De uma forma geral, o alemão. Eu queria entender com você o que seria a definição de raça. Eu posso dizer assim que se eu comprar um pastor alemão, ele vai ser assim, assim, assado. Se eu comprar um Malinois, ele vai ser assim, 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 assado. Qual que é a proporção? Assim, o que seria uma definição de por que eu procuro uma raça? Ela é uma média daqueles indivíduos? Eu posso ter um indivíduo que destoa muito daquela raça, ou assim, é muito difícil que se tenha, que todos aqueles indivíduos ali vão ter aquelas mesmas características. Eu queria entender um pouquinho para começar a responder a principal, que não é a raça, é você quem cria. Eu queria desmembrar isso um pouquinho mais para as pessoas entenderem que a frase não é tão verdade. Na verdade, ela não está completa, né? É uma frase que precisa de algumas complementos aí para que ela fique mais real. E aí eu queria entender isso primeiro. Qual que é a definição de raça? O que significa uma raça, né? E começar a falar sobre essa frase de uma forma mais legal. Tá. Bom,
Eu acho essa definição, eu escuto, né, diariamente a gente vê isso. Não é a raça, é a criação. Eu acho isso até um pouco perigoso. Porque quando a gente fala em raça, quando a gente pensar lá na história dos cães, né, 20, 30 mil anos atrás, domesticação e tal, os cães eles tinham uma função. Então eles auxiliavam o homem a cuidar do rebanho dele, a proteção do lugar, do próprio ser humano, e depois com a domesticação das outras espécies, o cão ajudava a fazer o pastoreio e a proteção desse rebanho. Então, nem tinha raças, né? Os cães eram definidos por função. E durante milhares de anos foi dessa forma. Os cães eles tinham um emprego, uma funcionalidade. A gente pega aí século XVIII, século XIX, aí sim começou a ter um pouco mais de padrão morfológico. E as pessoas escolhendo não só por... Ainda, né, basicamente, os cães das raças, o padrão era definido, né? Não existia um padrão, na verdade. Mas, assim, a seleção era feita por funcionalidade e a partir do século XIX, aí começou a existir um padrão, onde tinha uma definição morfológica e de temperamento. Então, por exemplo, o pastor alemão é um cão ativo, é um cão corajoso, é um cão de fácil movimentação. Por quê? Essas características é o que facilitava a finalidade, a funcionalidade dele. Em 1859, teve a primeira exposição de raças na Inglaterra, onde começaram a julgar por padrão morfológico, né? E a partir daí começou a ter uma seleção realmente mais forte, né? Já existiam raças, mas já começou a ter uma seleção mais forte para morfologia, para fenótipo. E aí que, na minha opinião, começa a ter um pouquinho mais de problema, porque muitas vezes foram colocados critérios de seleção morfológica, de padrão morfológico, à frente de saúde e funcionalidade, né? Uhum. E aí a gente hoje vê algumas raças que, por conta de um objetivo de conseguir um padrão morfológico ideal, essas raças foram perdendo o comportamento, a funcionalidade ideal e também a saúde. Mas ainda complementando aí mais dentro do que você perguntou, né? Se eu pegar um pitbull, por exemplo, que é onde eu acho o perigo dessa afirmação, né? Não condenando a raça de forma alguma, mas o pitbull é uma raça que, no padrão dela, né, ou quando ela foi criada lá atrás, o objetivo do pitbull era um cão de combate. Então, durante muitos anos, o pitbull, décadas, né? Tem mais ou menos uns 100 anos aí a raça também. Toda a seleção foi feita em cima de um cão que ia bem na situação de combate, não em padrões morfológicos. E hoje eu posso trazer um cachorro, então essas características, tanto de físico, se a gente olhar um pitbull, normalmente é um cão com uma setter muito desenvolvida, uma musculatura muito desenvolvida, um cão que salta, um cão muito ágil. Por quê? Porque essas características morfológicas eram importantes para ele realizar aquela função. E o pitbull continua sendo assim. Então, eu trazer um pitbull hoje para uma situação de cão pet, vamos colocar assim, e achar que simplesmente a criação dele, porque eu vou andar com ele de peitoral na rua, vou colocar ele para brincar com outros cães, ele nunca vai agredir um outro cão, isso não está certo, né? Eu posso melhorar muito, porque o comportamento do animal é parte genética, parte ambiente. Então, é multifatorial. Eu posso melhorar muito a parte do ambiente, socializando esse cão da forma correta, disciplinando esse cão. Agora, eu tenho que saber que a natureza dele continua sendo um cão de combate e que em algum momento esse cão pode voltar à natureza dele, né? E o pitbull também, diferente de outras raças, se eu pego uma briga de pastor alemão, normalmente quando um pastor alemão mostra submissão para o outro, eles são briguentos, os pastores alemães. Mas quando um mostra, né, submissão para o outro, lá, barriga para cima tal, a tendência é que o cão agressor ele pare de agredir. Já com o pitbull, por exemplo, o bull terrier, né, essas raças de combate, normalmente eles não param. Então eles vão até matar o outro cão. Pode acontecer de um pastor alemão matar também, pode acontecer, até porque ele é grande, pega um cachorro pequeno, mas normalmente se eu pegar dois pastores alemães brigando, um não mata o outro, né? Ô, Gui, Agora, eu li uma se eu pegar dois.
Ele preza muito mais o combate do que a sobrevivência. Exatamente. O Pitbull ele vai até o fim da vida dele, né? Ele se mata, ele não. E outra coisa, da mesma forma que eu falei que ele não para de agredir, né? Ou mesmo ele estando ganhando a luta, o que está perdendo também não para normalmente. Ele está arrebentado e ele continua o que você colocou. O combate é mais importante do que a própria sobrevivência dele. Então, sim, né? Raça é muito importante. A criação vai ter um papel fundamental. Mas eu nunca posso ignorar a origem genética desse cão. Entendi. Teve até um comentário que dizia sobre porcentagem. Tipo, a raça é 20% e criação 80%. Tem alguma possibilidade de você afirmar isso? Ou isso vai ser muito individual? Isso vai depender realmente do ambiente? Tem algum trabalho que fala disso? Sei lá, é 70%, 30%? Não, não tem, Ana, até pelo seguinte. Vamos pensar aí vou usar um pouquinho o Pitbull hoje, né, como exemplo. Mas, por exemplo, se um cão Pitbull cair na minha mão ou na tua, a parte ambiental vai ser diferente, né? O teu manejo é um, o meu é outro. Então, como eu vou pegar depois aquele indivíduo adulto e falar assim, olha, esse indivíduo adulto comparado ao da Ana com o do Dimas, eles são diferentes. O quanto é genética e o quanto é comportamento, né? Porque nós não pegamos dois indivíduos geneticamente iguais. Nenhum é geneticamente igual. Então, eu não consigo atribuir e falar assim, esse cachorro, o comportamento, o que ele apresenta hoje é 80% genética, 20% ambiente ou vice-versa. Não tem como fazer esse estudo realmente de uma forma objetiva, é muito subjetivo. Então, assim, a gente sabe que parte é genética, parte é ambiental. Mas eu posso pegar um cachorro e não deixar ele, por técnica de adestramento, eu consigo fazer com que ele não aflore a parte genética dele, né? Porque eu vou suprimindo esse cão, eu vou abafando esse cão, então eu consigo deixar com que a parte genética dele não aflore. Agora tem uma outra pessoa que vai ter um manejo diferente e ele vai deixar aflorar muito mais essa parte genética. Então não tem a menor chance assim da gente falar, olha, 80% genético e 20% ambiental, ou vice-versa, né? Vai depender muito do indivíduo, da genética e da criação. Mas os dois são muito importantes. A gente não pode ignorar nem a parte do manejo e nem a parte da genética. De jeito nenhum, né? Sim. E aí, eu aproveito a dar um gancho aqui para uma pergunta que eu tive, que eu achei muito interessante, que tem a ver com isso aqui. Ele pergunta qual que é a causa, o que diferencia, tipo assim, 10 cães numa ninhada, se nascerem cães tão diferentes um do outro, ali de pai e mãe igual, né? Como é que... Isso é uma variabilidade genética, né? Mas, assim, isso acontece por acaso? Isso tem fatores que influenciam? Tem, é uma combinação genética. Então, comportamento, mesmo características morfológicas, né, de fenótipo, que é aquilo que a gente enxerga, como comportamento, é uma combinação de genes do pai e da mãe. Então, é muito mais fácil a gente falar de características morfológicas porque a gente vê o cachorro. E às vezes eu pego, então, levando como exemplo isso, eu pego uma ninhada onde tem um cão preto, capa preta, cinza, é uma combinação de genes do pai e da mãe. Agora, eu posso fixar, né? Eu posso, por exemplo, na minha criação de pastores alemães, eu gosto de cães grandes porque o pastor alemão é um cão de companhia. As duas principais funções dele para mim é um cão de companhia, muito fiel àquela família, e é um cão que também consegue fazer um trabalho de proteção muito bom. Então, para ele fazer esse trabalho de proteção muito bom, ele tem que ser... O ideal é que ele nem morda, né? Que a pessoa veja o teu pastor alemão e fala assim, nessa casa eu não quero entrar, com essa pessoa eu não quero mexer. Então, para ele fazer esse trabalho de intimidar, né, um possível agressor ou invasor, precisa ser um cão grande, precisa ser um cão escuro, precisa ser um cão que demonstre uma certa agressão. Então, se eu selecionar pais que transmitam isso, porque essa variação dentro da ninhada é comum, principalmente quando o trabalho de escolha dos pais não é tão bem feito. Quando eu faço uma pressão de seleção maior, nasceu uma fêmea, por exemplo, eu, Dimas. Se tem uma fêmea com insegurança,
eu nunca vou usar essa cadela na reprodução, porque ela vai passar a parte genética, 50% vem dela para os filhotes, 50% vem do pai. Mas esses filhotes, desde a barriga da mãe, estourou um rojão. A cadela já libera alguns hormônios. Vem alguma pessoa, né? A cadela está amamentando esses filhotes. Vem uma pessoa se aproximando. O filhotinho, eles são super sensíveis, cães. Então o filhotinho já percebe a aproximação de uma pessoa. A mãe fica tensa com essa aproximação. O cachorrinho já vai associando que a aproximação do ser humano é algo para deixá-lo tenso, né? Então ele vai copiando esse comportamento da mãe. Então, eu não uso nunca uma fêmea que seja insegura na minha criação. Mas vamos supor que a pessoa use. Vai ter um cachorrinho que é um pouco mais inseguro, um menos inseguro. Se eu tirar o inseguro da reprodução, do meu programa de seleção, hoje o pessoal chega aqui para ver as minhas ninhadas, fala assim, nossa, Dimas, mas são tudo, a gente fala uma ninhada muito homogênea. Porque não tem um inseguro, não tem um briguento demais, porque eu não seleciono isso também. Não tem um pequenininho e não tem um grande demais, porque eu não seleciono isso também. Então, as ninhadas são homogêneas, porque é o que eu te falei lá no começo, que eu faço não é criação simplesmente de cães, como muitas pessoas ainda fazem, né? O que eu faço é um melhoramento genético. Então, eu só vou selecionar para reproduzir cães que são acima da média. O que eu quero dizer com acima da média? Vamos pensar assim, ó, uma doença no pastor alemão, né? Mielopatia degenerativa. 40% dos cães são portadores de mielopatia degenerativa. Não quer dizer que 40% vão desenvolver a doença. 40% são portadores. Eu só vou reproduzir os cães que não são portadores. Então, eu só estou reproduzindo os cães que são melhoradores para aquela característica. E ao passar de 1, 2, 3 gerações, eu tenho a incidência de mielopatia degenerativa na minha linhagem é muito menor do que a média da raça, porque eu fiz um programa de melhoramento genético. Então, quando eu faço um trabalho realmente conhecendo linhas de sangue, eu vou melhorando as características que eu quero dentro de uma raça. Ela vai saindo não é saindo do padrão, mas saindo da média, tá? Ô Dimas, eu tive uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Cão que era para ser de guarda. Eu conheço essa pessoa, ela tem um pastor malinois, o preto, eu esqueci o nome. E não vocaliza para humanos e com cães só quando está em casa. Ela pergunta depois se isso é possível de mudança. E aí eu queria fazer um gancho, que é o seguinte. Eu anotei aqui, genética é determinante ou é limitante? Tá. A gente fala assim, ó, é muito difícil um treinador tirar o que o criador não colocou. Então, assim, como é que eu vou tirar a agressão de um labrador? Vai ser difícil, né? É limitante. Eu posso até tirar, assim, eu por defesa, né? Eu vou pegar aquele cachorro, eu vou criar um desconforto tão grande nele a ponto dele reagir e eu reforçar aquela reação e aí o cachorro vai apresentar aquele comportamento com maior frequência. Mas, será? Eu estou indo contra a natureza dele. Será que isso é o ideal, né? O pessoal fala assim, não, o que importa é como eu crio, não importa a raça. É errado esse conceito, porque eu vou estar indo contra a natureza daquele cão, contra a seleção genética. Então eu posso até fazer com que um labrador se torne um pouco agressivo, mas eu estou indo contra a natureza dele. E a tendência é que em algum momento esse labrador ele pode até ficar agressivo, né, entrar em defesa contra uma pessoa, uma determinada situação, ou talvez até o cão dela que ela coloca, né? Mas a tendência é que esse cachorro volte à natureza dele. Aí chega uma pessoa, ou, né, assim, com uma emoção melhor, né, não confrontando o cão, e ele vai voltar a ser um cão não defensivo, não agressivo. Então, eu posso, com o treino, melhorar muito, né, alguns comportamentos que eu desejo. Principalmente se for um cão que a raça dele já traz dentro da seleção, sendo um pastor belga, então já tem um pouco dessa agressão natural dentro de um século aí de seleção.
mas dificilmente eu mudo muito o que não é natural do cachorro. E outra, eu vou ter muito mais trabalho para trazer, tirar a agressão desse cachorro do que um cachorro que já tem isso natural, tá? É. E aquele negócio, né? Vai fazer um negócio que não gosta, né? Exatamente. Você não continua a fazer alguma coisa que não gosta o resto da sua vida. Você tem que gostar daquilo e muitas vezes esse gostar, ele tem muita influência genética, né? Até a gente falar assim, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto... Então você vai ver se tem algum componente genético que está gerando esse comportamento seu hoje. E você não vai continuar a sua vida inteira fazendo algo que você não gosta por causa do negativo, né? O que mantém o comportamento são os positivos, são os reforços, né? Então a gente vê no pastor alemão que ele gosta do trabalho de proteger a família dele, da sobrevivência, da caça, né? Da mesma forma que a gente vê nos cães de combate, que eles gostam da luta, que eles gostam do embate, né? Que tá isso dentro dele, o fator do gostar, né? Do amar aquilo que está fazendo, né? É E aí, exatamente. uhum. E uma outra pergunta que foi sobre medo, né? Se é possível tirar medo através, através animal medroso. Como deixar ele mais, animal medroso, como ficar mais relaxado, adotado adulto. Medo tem muito componente genético, né, Dimas? Eu falo, medo é um negócio que é difícil demais de você tirar no ambiente de treinamento. Você vai quebrar a cabeça com aquele cachorro e provavelmente ele nunca vai ser um cachorro seguro. Nunca. Qual que é a sua visão? Olha, tem um estudo legal, quando a gente fala de raça, uma coisa muito importante, né? O pessoal aí já vem aquele negócio também, não compre, adote, amigo não se compra, um monte de coisas que eu acho muito legal quando a gente fala assim, adotar um cachorro eu acho muito legal, né? Um cachorro que está sofrendo, você ir lá, tirar ele daquela situação. Mas um dos grandes problemas, eu acho, é assim, como evitar o abandono? Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Toda hora tem que ficar brigando e falando assim, vai lá, vamos ajudar, vamos adotar o cachorrinho. Mas por que está tendo tanto abandono? Então, em determinado momento aí da minha vida, me convidaram para fazer uma live com uma pessoa famosa sobre esse tema. E aí no Brasil a gente tem poucos estudos, mas eu fui ver estudos fora do Brasil. E o pessoal, aí tá assim, quais eram os pontos, né, os motivos de abandono dos cães? E o principal motivo é o cachorro ser, ou a pessoa, assim, o cachorro não se adaptou, ela não imaginava o que era ter um cão, e aí o cão não se adaptou àquela rotina dela, e aí ela tem que desfazer do cão. Mas um segundo motivo, né, e aí foi falta de planejamento, vamos dizer. Um segundo motivo, quando a pessoa se planejou e tal, e teve o cachorro, é o cachorro ter agressividade. E aí mostraram estudos, por exemplo, comparando cães de raça, pessoas na Europa que tinham um cão de raça e um cão sem raça definida em casa. Mesmo manejo. E esses cães sem raça definida, eles são mais reativos, eles são mais agressivos do que os cães de raça, né? Então, um dos motivos que está ligado ao abandono é exatamente isso. Você escolher uma raça, você se planejar em primeiro lugar. E depois escolher uma raça que tem a ver com o que você está procurando, né? Então, a chance desse casamento ser melhor e esse cão ter mais qualidade de vida e também te trazer mais conforto dentro do que você procurava é muito maior, tá? Então, é algo que a gente também sempre tem que pensar em genética aí, porque eu acho isso super importante. Mas aí pensando, eu tenho um cachorrinho que ele é inseguro e ele é mais agressivo, seja um cão de raça definida ou sem raça definida. Uma das primeiras coisas que eu vejo é a pessoa reforçar esse comportamento do cão. Então o animal está ali inseguro naquela situação, a pessoa se comove, humaniza a situação. Ah, meu cachorrinho, bebê, não fica assim. Passa a mão no cachorro, dá atenção para o cachorro, dá um petisco para o cachorro, para querer tirar ele daquela situação de sofrimento. Só que isso, eu estou reforçando aquela emoção que eu não quero, né? Então, a gente consegue melhorar muito um cachorro que é inseguro, mas eu tenho que ter muita atenção e orientação de um profissional de comportamento para que eu reforce o comportamento e a emoção que eu quero, que é o cão estar naquela situação confortável. Então, vamos supor que o meu cachorro tenha medo de ônibus, né? Eu não vou levar ele numa avenida super movimentada de cara. Eu vou levar esse cachorro onde tem um pouquinho de barulho de ônibus. E eu vou esperar ele entrar na emoção que eu quero, o cachorro ficar confortável. Quando ele estiver naquela emoção, agora eu vou agradar o cachorro, agora eu vou dar um petisco.
E aí eu vou aumentando esse estímulo gradualmente, gradativamente, aos poucos, né? Então, dá para ser melhorado muito. As pessoas, eu também vejo assim, sabe? Eu peguei um cachorro abandonado. Olha, o cachorro é super medroso porque ele sofreu muito, ele apanhou muito, ele... Muitas vezes não é nada disso. O cachorro, a natureza dele já era um pouco assim. Ele foi reforçado, né? Esse comportamento dele de medo e tal foi reforçado. E o cachorro, às vezes, nunca nem apanhou. Ele tem um pouquinho de componente genético e um pouquinho de reforço do próprio responsável por ele. Então, eu acho que assim, para solucionar o problema de medo e insegurança, a primeira coisa é entender como eu reforço um comportamento, uma emoção, e o que fazer para não reforçar. E aí eu vou trabalhando em cima disso. E eu vejo, assim, casos que melhoram muito, muito mesmo. Quando o cachorro dá a condição, né, Dimas? Dependendo do tipo de medo, eu já peguei alguns casos, assim, bem insolucionáveis, do tipo, porque eu treinei 2 cães em casas diferentes que passaram por uma... Eles vieram de uma gestação em que a fêmea perdeu a gestação em atropelamento. Então, assim, quando a gente fala também da criação, da genética, a gestação é extremamente importante, né, Dimas? Então, assim, quando tá... mesmo tendo uma genética excelente, acontecer alguma coisa na gestação dessa fêmea, né? Pode ser que venha a ter comportamentos em que fica muito difícil a modulação desses comportamentos de forma ambiental, né? Certamente. Até por sobrevivência, se a gente pensar nesses cães sem raça definida, muitas vezes, né, nascem na rua, ambiente hostil. Se o cachorro não for reservado com estranhos, ele morre, né? Porque a gente olha e fala, pô, o cachorro na rua e os cães sem raça definida, eles não são atropelados, eles quase não brigam, então tem todo esse componente genético já, mas também tem muito que é aprendido com a mãe, né? Desde da barriga, no nascimento, na amamentação. Então, muda bastante isso aí também, né? Sem dúvida. Mas, na minha opinião, a gente consegue melhorar. Não pode desistir, não. A gente consegue melhorar, mas tem que entender como eu faço para melhorar. Se eu errar e sem querer, é sempre sem querer, mas eu reforçar esse comportamento de medo, essa emoção, eu ando para trás, né? Então eu melhoro um pouquinho, daí eu volto a reforçar aquilo. Então tem que ter um entendimento muito claro do que reforçar e o que não reforçar. E aí teve uma pergunta aqui, ó. A sequência predatória, onde a genética tem mais influência e mais consequências em erros, eu acredito que é na questão da caça do cachorro, né? Eu acredito que é a pergunta, né? A sequência predatória é onde a genética tem mais influência, mais consequências em erros. Pode ser até, falando até da questão do pitbull aí também que foi colocado, né? Tem essa parte que a gente seleciona num cão de trabalho, da parte predatória, né? Da caça, como você colocou, mas talvez, falando em erros, né? Em consequências em erros, talvez até tenha relação com isso. Eu já vi casos assim, né? Vários. O pitbull ele entrou numa moda quando eu criava cães ali. Eu já criei pitbull também, né? Então, eu tive uma fêmea, um primo meu queria muito um pitbull. Ele falou, Dimas, vamos comprar, né? Você me ajuda a selecionar esse cão. A gente tira lá uma ninhada ocasionalmente. Eu falei, vamos. Aí escolhi para ele, fiz toda uma pesquisa, escolhi essa cadela. E ela tinha essa questão, né? Tava socializada, a gente passeando ali com 2, 3 cães. Daqui a pouco um dia ela tomou uma mordidinha de um cachorro no portão. Cara, ela virou para cima dos que estavam ali, que ela convivia o tempo todo e queria pegar, né? Então tem essa parte predatória de algumas raças realmente, que é quando eu tenho erros mais graves, né? Consequências mais graves. Então talvez a pergunta tenha relação com isso. Ô Dimas, temos uma pergunta técnica. Eu não sei o que é essa pergunta, mas vou colocar para você porque teve, né? O que é e como se compõe o ZW nos pastores alemães? Todos podem ter? Tá, o ZW é um coeficiente de criação que eles usam na Alemanha. Tem algumas características que elas são influenciadas por um único gene. Então, sei lá, cor do olho azul, né? Recessivo. O pai tem que ser portador de olho azul, a mãe também. Combina lá a genética mendeliana azinho, beleza, nasceu olho azul. Agora, tem algumas características
que elas são poligênicas. Então, por exemplo, o ZW tem displasia coxofemoral. Não é um único par de gene responsável por displasia coxofemoral. Se fosse, seria muito mais fácil da gente controlar, mas não é. Ela tem parte genética e parte ambiental. E a parte genética dela são vários genes envolvidos. Então, quando eu quero selecionar uma característica onde são vários genes envolvidos, poligênica, eu preciso avaliar aquele indivíduo, mas eu preciso avaliar o pai, a mãe, os primos, os avós, os irmãos, né, toda a família dele. Então, lá na Alemanha, eles fazem o seguinte: vamos supor que o meu cachorro, eles colocaram uma média da população lá, 100. Aí o cachorro que gerou um filho, ele foi radiografado, esse cachorro. Ele é normal para displasia, ele não tem displasia. Esse ZW dele, esse coeficiente de criação, cai para 95. Aí o irmão dele foi radiografado, também é normal, cai para 94. É claro que o indivíduo sempre influencia mais no coeficiente do que um parente. Quanto mais distante o parente, menos influencia. Quanto mais próximo, mais influencia. Mas é um índice dinâmico, então o irmão dele foi radiografado, baixou, aí ele teve um filho. O filho dele é displásico. O ZW dele, que estava em 94, vai subir para 100 de novo. Ele teve mais um filho displásico. O ZW dele sobe para 101. Mais um filho displásico, sobe para 110. Então, esse cão, ele tem um ZW acima de 100, que é a média. Ao invés dele ser um melhorador para essa característica, ele é um piorador, vamos dizer assim, né? Ele é um cão que transmite displasia coxofemoral mais do que a média da raça. Então, existe ZW para displasia coxofemoral, existe ZW para tamanho dos cães, e como ser feito, né? Todos podem ter, todos que forem submetidos ao exame de radiografia, laudado por um veterinário oficial e internacional. Aí eles entram nos dados da SV e aí esse cão terá um ZW, tá? Ô Dimas, para entrar nas perguntas gerais aqui, a gente já caminhar aí pro fim, né? Que tá dando uns 40 minutos de live já. Eu não sei se você tem acompanhado aqui no meu Instagram ou se você chegou a ver um último vídeo meu. Eu fui muito atacada, até foi um motivo até que eu chamei pra gente conversar um pouquinho sobre genética, porque eu falei sobre a questão de selecionar os cães só visando a beleza deles e não a funcionalidade. E, infelizmente, eu dei o exemplo da raça Chow Chow e fui completamente atacada pelos chauchoeiros de plantão e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que tem como alinhar beleza, né, com funcionalidade. É possível ver isso. O que é essa beleza que essas pessoas estão buscando? Eu estava completamente errada quando eu falei isso mesmo, porque eu fui muito lixada mesmo, as pessoas pegaram meu vídeo, enfim, assim, e muita gente não entendeu o que eu falei. Porque eu falei sobre o Corre de Lawrence, ele criava Chow Chow, ele tinha Chow Chows, né? E ele se importava por ter cães muito primitivos, ele se importava com esses cruzamentos, só pensando no cachorro fofinho, no cachorro peludo e tal. E ele se preocupava com isso há 80 anos atrás. E o vídeo foi justamente sobre essa preocupação. E eu queria entender, assim, até que ponto eu estava errada, né? E até que ponto dá para a gente poder criar beleza em cima de funcionalidade ou uma é contra a outra na genética? Me fala um pouquinho sobre isso. Tá, sempre é importante não generalizar, né? Então, assim, os criadores dos cães de exposição, por exemplo, todos fazem isso ou todos fazem aquilo, então é importante, mas é perfeitamente possível e é o ideal. O cão ele tem que ter um padrão morfológico e um padrão de temperamento. Uhum. E o ideal é que o criador ele selecione os dois. A exposição, de certa forma, ela ajuda a selecionar comportamento também. Por quê? Se eu levar um cão excessivamente inseguro em uma exposição, esse cachorro ele não vai desenvolver bem em pista. E esse cachorro não vai ganhar a pista. Porque para ele chamar a atenção do juiz, para ele ganhar um primeiro lugar, normalmente ele tem que estar confortável naquele lugar, né? Sim. Então, de forma indireta, é feita uma seleção, pelo menos, para a gente excluir aqueles cães excessivamente inseguros e medrosos, tá? Agora, é claro que, às vezes, alguns criadores, em qualquer raça, né? Por isso que hoje muitas raças existem assim, Border Collies de trabalho, Border Collies de exposição. Porque aquele criador X,
ele prioriza a beleza em detrimento ao comportamento de cão pastor, que é a origem do Border Collie. Outros falam assim, a beleza para mim não importa muito. O que importa é esse cachorro exercer a função dele que eu quero, que é um cão de pastoreio. Então, é importante para quem opta assim, por um Border Collie, por exemplo, ou vou usar o caso do pastor alemão, que é a minha raça. Primeira coisa, eu sempre ouvi falar, pastor alemão é legal, lembra do Rin Tin Tin. Ok, deixa eu estudar sobre a raça, e aí eu vou ver. Nessa raça, por exemplo, existe o cão de função e o cão de exposição. Não quer dizer que todo mundo que cria cachorro de exposição não está nem aí para o temperamento, e vice-versa, mas existe uma prioridade de seleção. Então, eu priorizo temperamento e morfologia funcional. Um cachorro firme de ligamento, um cachorro que salta com facilidade, que se movimenta com facilidade, um cachorro que não tem medo de nada, né? Um cachorro seguro. E um cachorro, uma coisa legal que você pôs também, né? Porque às vezes pegam no pé dos treinadores, achando que a gente fica forçando o cachorro a fazer o que ele não quer. E não é. O trabalho de um criador que faz melhoramento genético e tal é selecionar o cachorro que gosta do que a gente vai usar como reforçador. Um cachorro que gosta de comida, um cachorro que gosta de bolinha, né? Um cachorro que gosta de brincar, que gosta de carinho. Por quê? Eu vou ensinar o que eu quero dele, por exemplo, um cão de faro, não é viciando o cachorro, como algumas pessoas falam. O cachorro vai encontrar, localizar aquele odor, e ele vai ganhar comida, e ele vai ganhar bolinha, ele vai ganhar coisas que motivam ele a encontrar aquele odor, né? Então, é um trabalho que a gente seleciona comportamento, mas eu não deixo de selecionar morfologia funcional, no meu caso, que é o cachorro que consegue também desempenhar aquela função. Então é muito importante assim, deixa eu conhecer melhor esse criador. Ele está mais para o mundo da exposição ou mais para o mundo do trabalho, se é uma raça que tem os dois empregos. E se ele está mais para o lado da exposição, e talvez eu queira um cão que tenha um temperamento legal, um comportamento bom, eu vou visitar esse criador. Eu quero ver se, por exemplo, usar o show aí, como você colocou, o chow. Deixa eu lá ver se a mãe dessa ninhada é uma fêmea que ela é social, uma cadela sociável. Se esses filhotinhos eles se aproximam de mim quando eu chego para visitar a ninhada, ou se os cachorrinhos eles procuram ficar mais distantes, porque isso é um sinal que o cachorrinho não naquele momento, pelo menos, não está seguro para se aproximar, ou que é um cachorro mais independente. É isso que eu quero? Eu quero um cachorro mais independente? Talvez queira, né? Porque o meu ritmo de vida, eu não quero um cachorro que fique tão dependente de mim. Mas, normalmente, quando as pessoas procuram um pet, elas querem um cachorro que se aproxime mais delas, né? Que tenha um convívio mais íntimo. Então, aquele cachorrinho... Outro, eu vou pegar aquele, olha, coitadinho, fica lá de canto, tá com medo, eu tô com dó dele e eu vou pegar aquele cachorro. Provavelmente esse cão vai me trazer algum problema futuro, principalmente se eu não souber lidar com aquilo ali. Né? E eu estou estimulando, talvez, o criador a continuar fazendo aquilo, criar cães com aquele comportamento, aquele temperamento. Então é muito importante, eu acho assim, Ana, quero ter um cachorro. Se você quer pegar um cachorro de abrigo, ótimo. Adulto, às vezes, é até melhor, porque o comportamento dele já é aquele que ele vai te mostrar, tá? Agora, se não, vou partir para um cão de raça definida, eu vou estudar aquela raça e depois eu vou estudar criadores daquela raça para que eu pegue um exemplar que seja, de fato, o que o padrão descreve. Um cão alegre, um cão sociável, um cão saudável, enfim. Né, que essas questões de saúde são super importantes também, para que eu tenha de fato um cão que é um padrão da raça. A chance desse cão se adequar à minha expectativa e à da minha família é muito maior, e da gente ter uma boa relação de 10, 15 anos, né, muito maior. Então a responsabilidade também é muito grande, não só dos criadores, mas de quem está comprando, adquirindo ou adotando um cachorro. A gente tem que dividir esse peso aí. Vamos estimular quem faz a coisa bem feita, a coisa direita, né? A coisa certa. E a genética é muito importante para isso também. Eu costumo falar que o erro, se eu tivesse que falar qual que é o erro que uma pessoa que não pode cometer quando vai adquirir um cachorro, nunca escolha cachorro por foto. Eu acho que esse é o maior ponto, né, Dima? Tipo assim, conheça o criador, que eu conheça o comportamento do pai e da mãe, goste do comportamento do pai e da mãe. Por quê? Filho de peixe, peixinho isso aí é fácil. E bonito todo filhote é, sabe? Então, eu acho muito
você falou, vai lá no local, conversa, vê, né? Porque assim, você precisa de ter alguma previsão de quem esse cachorro vai ser no futuro. Não tem como, né? Só por foto você escolher um cachorro. Isso aí, eu acho que é a parte que eu falo com todo mundo. Não pega cachorro só por foto. E aí tem até uma pergunta aqui que a menina achou um cachorro na rua. Ela acredita ser um pointer, que as pessoas falam com ela que é um pointer, né? E assim, ela tá querendo dicas. Então, assim, o que eu acho às vezes não seja, né? As pessoas estão falando e às vezes não seja, que pode parecer e não ser, né? Uhum. O mais importante eu acho que é um pointer, então procura informação sobre a raça, criadores que já estão produzindo conteúdo sobre a raça, né? E o mais importante, né? Que a raça não é tudo. O ambiente também é muito importante, é isso que a gente está falando aqui. E a personalidade do seu cachorro ali, você conseguir perceber esses pontos aí que seu cachorro tem necessita de uma maior atenção sua ou não. E aí eu vou fechar uma pergunta aqui, uma última pergunta para a gente poder fechar a live, Dimas. Qualquer raça faria o que aconteceu com aquela escritora que acabou perdendo o braço e uma parte da orelha? Qualquer raça faria aquilo com aquela escritora? Ou é a criação? Ou foi a raça mesmo que gerou aquele acidente lá? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Só para a gente terminar, a gente já explanou muito sobre isso. Mas eu queria, gente, que vocês entendessem que não é qualquer cachorro que vai fazer aquilo ali. Não é, Dimas. Eu não vejo um pastor alemão, 3 pastores alemães fazendo aquilo ali com uma pessoa no meio da rua. Se fosse dentro da casa deles, até eu imaginaria, né? Mas na rua, eu não acho que qualquer raça faria. Eu queria que você desse a sua opinião também sobre esse assunto aqui, para a gente poder encerrar a live. Tá. Bom, como eu falei desde o começo, né, o que me preocupa quando falam assim, não é a raça, é a criação, tá ligado a esse tipo de problema, que eu já me deparei com eles, eu presencialmente várias vezes, com cães Pitbull, Bull Terrier. Então, a seleção desses cães, como eu falei, durante muitos anos, décadas, né, foi para ser um cão de combate. Quando ele entra, o Pitbull não é um cão agressivo com o ser humano, normalmente. Ele não é um cão agressivo, né? Não é nem tido como uma raça de guarda. Ele pode aprender isso, mas não é, por natureza, um cão agressivo com o ser humano. Só que quando ele entra nesse comportamento agressivo, aí seja com outro cão ou com o ser humano, normalmente ele não para. Ele não para, né? A gente vê cenas assim, da pessoa ali já exaurida, exausta, não consegue mais reagir, a pessoa está parada, largada, e o cachorro continua grudado e chacoalhando. Então, isso é característica da raça, né? Das raças de combate, não só do Pitbull, mas o Pitbull é a raça mais frequentemente encontrada e que tem esse tipo de comportamento. Então, provavelmente, se fossem 3 pastores alemães, 3 Dobermans, não teria acontecido da forma que aconteceu. E outra coisa, né? O Pitbull é uma raça, pelo masseter e pela constituição física dele, que ele tem um alto poder destrutivo, né? De matar outro cachorro mesmo, outra pessoa. Quando ele morde, ele tem muita força na mordida e na própria estrutura do corpo dele para chacoalhar, para tirar pedaço e tal. Então, não dá para a gente, né, assim, afirmar que não teria acontecido alguma coisa se fossem 3 pastores alemães. Mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? E a probabilidade disso acontecer com um cão com o potencial do Pitbull é muito maior. Eu acho que a gente tem que ter cuidados, né? Não é uma raça, de forma alguma estou condenando a raça, como eu falei, eu criei, eu gosto, eu sou fã do Pitbull, acho lindo, o cachorro tem uma saúde, uma resistência, mas é cão para quem sabe o que está fazendo e para quem tem responsabilidade. Um Pitbull deve estar preso à guia. Na minha opinião, todos os cães devem, né? A não ser que ele esteja sozinho num parque, num sítio, sei lá. Mas a minha opinião é que os cães devem estar porque são animais, né? Assim, irracionais. Em algum momento ele pode ter alguma reação, algum estímulo e ele sai correndo, atravessar uma rua, causar algum acidente. Não estou nem falando em agressão. Então, o cão, para a segurança dele e de outras pessoas, o cão tem que estar na guia. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente quando eu tenho um animal tão poderoso quanto um pitbull, a minha responsabilidade é triplicada
de eu manter o meu cão pitbull em segurança, o cão das outras pessoas e as outras pessoas também. Então, é essa parte, né, Dimas? E assim, eu acredito que eu não sei qual que seria a saída, mas proibir raças não é saída. Não acredito que é saída, sabe? Mas a gente tinha que ter uma regulamentação, alguma coisa do tipo dentro do governamental, sei lá, que houvesse um tipo de conscientização e educação sobre os cães de forma geral, né? Não somente sobre o Pitbull, mas sobre o pastor alemão, sobre o Malinois e tal. Tanto que eu vou viajar agora com a minha pastora e foi solicitado que ela segurasse lá no hotel de focinheira. Eu falei, tudo bem. Eu vou seguir as regras, eu entendo as regras, né? Então, tipo assim, é essa parte que não é porque o cachorro tá usando um lacinho, tá tomando banho no pet shop, que ele deixa de ser quem ele é, né, Dimas? É isso que eu acho que o principal ponto da nossa live, o principal ponto da pessoa consciente, né? Fazer as escolhas conscientes, ser responsável em relação aos cães, porque no final quem paga o pato de tudo isso é infelizmente aos cães, né? O abandono, essas situações na rua que os cachorros podiam ter sido, sei lá, eutanasiados, né? Por conta de tudo consequência humana, não do cachorro, o Dimas. Exato. É irresponsabilidade, né, do condutor. E não vou nem falar que né, muitas vezes não, né? Claro que o condutor desses cães, lá o proprietário, não queria que acontecesse isso. Muitas vezes é realmente falta de informação. Falta de informação realmente de pessoas capacitadas, porque a gente escuta o tempo todo alguém falando, não, é o jeito que você cria. Né? Pode deixar lá o teu cachorro solto, teu cachorro brincando com outros cães, que não vai acontecer nada porque ele foi criado com amor. Não é só isso, né? É uma humanização que a gente vê hoje. Então eu também acho falta instrução. E mesmo, Ana, com cães pequenos, porque cães pequenos, né, nós veterinários até, a gente se depara com isso em clínica, cão pequeno morde mais do que cachorro grande. Não é verdade? Pela insegurança e pelas pessoas subestimarem aquele cachorro pequeno, vem ali mexer, vem provocar o cachorro. Então é normal crianças, por exemplo, serem agredidas por cães pequenos, né? Porque não respeitou, não leu o cachorro como ele estava naquele momento e abusou do cachorro e o cachorro respondeu, né, se defendendo e respondeu agressivamente. Então eu acho que falta cultura realmente para nós, né? De como lidar com cães, como o cão de fato entende aquelas situações, para respeitá-los, preservá-los e diminuir esses acidentes. Porque a relação, né, com cães, eu tenho vários exemplos, assim, o quanto isso é gratificante, até pela minha pós de psicologia, eu tenho vários clientes que os cachorros ajudaram essas pessoas a sair de quadros depressivos, a pessoa não queria mais sair de casa, né, a pessoa pensava em tirar a própria vida e a pessoa com um cachorro passou a sair mais para passear com esse cachorro, para socializar com outras pessoas de forma diferente, com foco no cão. Então, o fato da pessoa focar em outra coisa, sair na rua, caminhar, né, a pessoa sair, melhorar muito o quadro emocional dela também, né? Então, assim, eu tenho um monte de casos assim do quão boa é essa relação do cão com as pessoas. Mas tem que ter conhecimento, tem que ter responsabilidade para evitar também esse tipo de acidente. Com certeza. Ô, Dimas, muito mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer aqui a sua presença, o seu conhecimento. Não consegui conversar tanto. Depois a gente pode ter mais temas, outras lives, né? Porque você não fala só da questão genética, você também conversa, a gente também conversa sobre comportamento, mesmo porque, né, eu acredito que um bom criador mesmo, ele tem que entender de comportamento, ele tem que principalmente pensar na função daquele cão, nem que seja a função de companhia, né? É muito importante isso para que cada vez mais diminua o número menor de abandono, a relação dos cães. Eu estava esses dias pensando, Dimas, qual ponto o cão deixou de ser o nosso melhor amigo para virar um fardo, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Tem muita gente que tem um cão como um fardo na vida, porque o cachorro tem muito problema comportamental e tal. Então, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, de quanto que a criação, a escolha de um cachorro que se adapte à vida dessa pessoa, essa pessoa, o cão também, é extremamente importante, né, Dimas? Então, assim, eu quero só muito agradecer você por ter ficado aqui comigo no seu almoço, né? Muito obrigada mesmo. E, assim, Imagina, eu que te agradeço aí pelo convite e agradeço a todos que nos acompanharam aí nessa horinha, né? E é isso aí. Muito obrigada, gente. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, depois eu vou responder lá nos stories também. Tá bom?
Muito obrigada, gente. Um abraço para você, Dimas. Ótima semana. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Deus.